Graça e paz, irmãos. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês, sempre. Eu estava dizendo ao pastor Helson que eu me sinto muito bem aqui, porque essa igreja é muito parecida com a minha, muito parecida mesmo. Culto simples e por alguma razão que eu não sei explicar, eu me sinto bem. Não me sinto assim, um nervosismo inicial, que é normal, mas me sinto à vontade para falar da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Eu perguntei ao pastor Helson se ele já tinha exposto essa carta. Ele disse que não. Bem, então eu, pelo menos, tenho a certeza que talvez ele não tenha pregado nesse texto ainda, né? Isso é melhor para mim. Gálatas capítulo 3, do verso 6 até o 14. Diz assim o texto sagrado: É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: Em ti serão bem abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, e por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar. Mais uma vez. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante de Ti, com a Tua palavra aberta, esta porção que acabamos de ler, da Tua palavra que é inspirada, inerrante, infalível e autoritativa, Senhor. Senhor, se eu não conseguir expor todo o conteúdo desta passagem, a falha é minha mesmo. Eu sou limitado, Senhor, para alcançar toda a profundidade que a Tua palavra tem. Mas neste momento eu peço a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito, para que as vendas dos nossos olhos sejam tiradas e nós possamos ver as maravilhas da Tua lei. Ó Deus amado, abençoa-nos neste momento de exposição, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos expondo esta carta lá na nossa igreja, então por isso que é mais fácil para mim pregar nela, porque eu já estou fazendo essa exposição lá. A carta aos Gálatas é uma carta bem significativa. Não há nenhuma dúvida, pelo menos com respeito aos pais da igreja ou aos intérpretes, que esta carta é da autoria do apóstolo Paulo. Gálatas é uma das 4 epístolas mais atestadas como sendo da autoria de Paulo: Romanos, 1º e 2º Coríntios e Gálatas. É uma carta que o apóstolo escreveu. Ele escreveu esta carta às igrejas da Galácia, provavelmente na cidade de Icônio, Listra, Derbe, que foram os seus primeiros discípulos, que ele visitou na sua primeira viagem missionária. Esta carta deve ter sido escrita entre os anos 50 e 53, provavelmente no final ou durante a segunda viagem missionária após o Concílio de Jerusalém. Para os estudiosos, Gálatas é
provavelmente é a carta mais antiga ou uma das mais antigas cartas paulinas. É um dos primeiros textos que Paulo escreveu, portanto é uma das mais antigas para nós. O propósito dessa carta pode até parecer que não é atual. Pode parecer que é alguma coisa num contexto bem específico, que era o contexto da igreja de Antioquia ou da igreja entre os gentios. Mas o propósito desta carta é resgatar o conteúdo da mensagem do Evangelho que estava sendo deturpada por um grupo de falsos pregadores. Paulo escreve Gálatas para resgatar a pureza do Evangelho. Então, já olhando assim, nós já podemos entender que ela é pertinente, né? Porque, infelizmente, o Evangelho, pelo menos no mundo evangelical, não está sendo pregado na sua pureza. Não podemos dizer que é o genuíno evangélico pregado, exposto, colocado nas Escrituras. Então, só olhando assim, de um modo geral, nós já podemos ver que é uma carta atual para nós. Nesse texto que nós vamos ler, Paulo ele vai usar, para provar o que ele quer falar, ele vai usar um argumento das Escrituras do Antigo Testamento, que era, na verdade, a Escritura que algumas pessoas dispunham, porque não era muito fácil se ter a Bíblia naquela época como nós temos hoje. Não era fácil. A versão que alguns poderiam ter era a Septuaginta, e isso era privilégio de poucos. Nós dividimos esse texto em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 6 ao 9, Paulo vai citar o caso de Abraão para provar aquilo que ele quer falar. A segunda parte, do verso 10 ao 12, ele vai dizer que a lei não pode salvar. E a terceira parte, do versículo 13 ao 14, ele vai dizer que Cristo é o único que pode salvar. Então, essa é a divisão que o texto nos apresenta. Primeiro, vamos ver essa primeira parte que diz respeito ao caso que ele vai citar de Abraão. Qual era o problema da igreja da Galácia? Ora, Paulo começou a pregar o evangelho da fé em Jesus Cristo. O evangelho que Paulo pregava era o mesmo evangelho que Pedro pregava. Não havia nenhuma diferença entre os dois. Alguns judeus creram no evangelho de Cristo, mas entenderam que não apenas o evangelho bastava, era preciso o evangelho e mais algumas coisas. Mais alguma prática da lei, especificamente a circuncisão, as leis dietéticas e os dias de festa que Israel tinha que guardar. Então, é como se ele dissesse assim: não, Cristo salva, tudo bem, nós entendemos assim, mas precisamos fazer mais alguma coisa, deve ser agregado mais alguma coisa a esse processo. E Paulo tinha certeza que era uma doutrina que iria, se aprovada, prejudicar o evangelho para o resto da vida. É interessante que os judaizantes, como eram chamados esses judeus que defendiam essa posição, eles tinham Moisés como um mestre. Mas aí Paulo ele vai bem mais antes. Ele retrocede alguns séculos e vai buscar o argumento em Abraão. Ele vai buscar o argumento antes de a lei ter sido dada, para provar que a salvação não era pela lei, e sim pela fé. Ele vai se basear em Gênesis 12, 15. Abraão, todos nós sabemos, ele era reconhecido como o pai da nação de Israel. Deus chamou Abraão lá da cidade de Ur dos Caldeus, e Abraão saiu de Ur para a cidade de Harã com seu pai, levando consigo sua esposa Sara e o seu sobrinho Ló, porque o pai de Ló tinha morrido também. Depois de Harã, o pai de Abraão morreu, e de lá ele foi para a terra de Canaã. Deus
chamou Abraão para uma terra que ele não conhecia, não sabia qual era, e ele vai para essa terra. Aí, agora começando o nosso texto, para a gente entender aqui. Como é que Paulo distribui o caso que ele quer apresentar de Abraão? A primeira parte que ele vai dizer é que Paulo vai apresentar é uma lógica. E aqui nós podemos ver a lógica de Paulo, que está baseada em Gênesis 15:6, para mostrar esse caso de Abraão. É muito interessante percebermos. Veja o que é que ele diz, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele quer trazer o que acontece com Abraão, e aconteceu com Abraão porque Abraão creu naquela promessa, e o fato de Abraão crer, foi atribuído a ele como justiça. Deus fez uma promessa a Abraão, a promessa de descendência. Ele a fez de uma forma muito ilustrativa. Deus chama Abraão assim para uma parte descampada, e diz a Abraão: olhe para o céu. E Abraão olha, e Deus diz: você pode contar as estrelas? E Abraão diz que não pode. Então ele diz: assim será a sua descendência. A promessa era a seguinte: em ti, Abraão, todos os povos, todas as nações da terra serão abençoadas. Essa era a promessa. Na pessoa de Abraão, em Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O texto vai nos mostrar que Abraão creu em Deus, apesar da improbabilidade da promessa do ponto de vista humano. Abraão já estava com uma idade bem avançada quando Deus fez essa promessa aqui a Abraão. E a sua esposa não podia ter filhos, era estéril. Então, humanamente isso era impossível, essa promessa se cumprir. Mas aí é onde está a questão. Abraão creu na promessa, creu que do descendente dele, isso já é um outro texto mais na frente, do descendente de Abraão, e Paulo depois vai explicar isso, ele não diz dos descendentes, mas do teu descendente, todas as nações serão abençoadas. Abraão creu nisto. A fé de Abraão lhe foi atribuída ou imputada como justiça. E o que Paulo quer mostrar aqui é que Abraão não foi justificado porque guardasse a lei, ou porque fosse circuncidado, como os judaizantes diziam, porque essas coisas nem existiam ainda. A circuncisão começou a existir a partir de Abraão, e a lei ela só começa a existir a partir de Moisés, muitos anos na frente. Mas Abraão foi justificado porque creu na promessa. Essa é a lógica de Paulo, é a lógica que ele quer apresentar. Abraão creu e isto lhe foi atribuído como justiça. Depois que Paulo apresenta essa lógica, no versículo 6, ele no versículo 7 vai fazer uma declaração bem enfática. Ele vai dizer: sabei, pois, que os da fé são os que são filhos de Abraão. Ele vai dizer, isso é uma declaração que ele está dizendo, os filhos de Abraão não são necessariamente aqueles que vêm da etnia de Abraão, ou seja, não seriam os judeus, mas os filhos da fé, para o apóstolo Paulo, são aqueles que creem também na mesma promessa de Abraão. Esses aqui são os filhos de Abraão, aqueles que são filhos pela fé. E logo depois, Paulo vai fazer uma interpretação de Gênesis capítulo 12, versículo 3. Essa é uma interpretação, meus irmãos, que nós não temos a menor dúvida de que ela está correta. Afinal de contas, ela foi feita pelo apóstolo Paulo, sob inspiração do Espírito Santo. Vejam qual é o texto de Gênesis 12, 3. Diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
as famílias da terra. Esse é o texto de Gênesis 3, e esta é a promessa que Deus fez a Abraão. E Paulo agora vai interpretar esse texto, dizendo exatamente para nós o seguinte, veja que interpretação maravilhosa. Ele vai dizer, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, e ele vai citar o texto, em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo interpreta dizendo que quando Deus disse isso a Abraão, lá no início, Deus estava pré-anunciando o Evangelho aos gentios Abraão. Estava dizendo a Abraão que esse Evangelho que hoje chegou até nós, chegaria. Meus irmãos, isso é maravilhoso. A bênção a todas as nações através de Abraão, todos nós sabemos, era a justificação dos gentios pela fé. Era isso que Deus estava dizendo a Abraão. E Paulo faz essa interpretação maravilhosa, querendo mostrar para aqueles judaizantes, que queriam agregar alguma coisa à salvação, como a circuncisão, as leis dietéticas e os dias de festas. Paulo foi taxativo em dizer que estas coisas não poderiam ser acrescentadas, mas a salvação era mediante a fé. Na segunda parte do texto, ele agora vai dizer que a lei não pode salvar. A lei não pode salvar. Eu sei, meus irmãos, que essa é sempre uma grande questão. Então, para que a lei? Qual é a função da lei? Por que a lei nos foi dada? Por que a lei existe? Se a lei não pode salvar. Meus irmãos, a lei, na verdade, o próprio apóstolo Paulo disse, boa, justa, santa, justa e boa. A lei é assim. A lei de Deus é a vontade revelada de Deus. É aquilo que Deus quer que eu faça. Na verdade, meus irmãos, nós podemos chegar ao ponto de dizer o seguinte: ninguém pode ser salvo se não cumprir a lei. Essa é a grande verdade. Porque o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela é manifestada quando alguém cumpre a lei. Se alguém cumprir a lei, então a justiça de Deus é satisfeita, porque a lei, ela leva à justiça. Mas aí vem o apóstolo Paulo e diz: a lei não pode salvar, ela não tem essa função. E ele vai mostrar pelo menos 3 coisas aqui para a gente. Vamos ver a primeira. Por que é que a lei não pode salvar? Porque é impossível cumpri-la. No fim eu vou explicar isso melhor. Veja o versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Eu vou fazer uma citação de Calvino aqui, que o Dr. Leandro faz no seu livro. Ele diz assim: segundo Calvino, é inútil alguém esperar uma bênção da parte da lei. A bênção que ela nos acena é excluída por nossa depravação, de tal modo que somente a sua maldição permanece. Paulo vai dizer, meus irmãos, que é uma verdadeira maldição que cai sobre nós o fato de nós não podermos cumprir a lei. Na carne nós não podemos cumprir a lei. Então Paulo chama isso de uma maldição, que nós não somos capazes de cumprir. Essa é a primeira coisa que ele vai dizer. A segunda coisa: por que é que a lei não pode salvar? Porque o justo viverá pela fé. Está no versículo 11. Ele diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. E Paulo vai pegar esse texto lá de Abacuque. O profeta Abacuque estava diante de Deus estupefato por causa das coisas que estavam acontecendo no povo de Deus. E chega um ponto em que Abacuque diz: Senhor, eu grito violência e tu não fazes nada, nada acontece. Aí Deus vai mostrar para Abacuque que vai acontecer.
Deus disse, eu vou fazer uma obra tal que nunca foi vista em lugar nenhum. E Abacuque esperava alguma outra coisa. Aí Deus diz, eu vou trazer os caldeus, que é um povo miserável, um povo mau, um povo que quando vai passando, sai arrastando tudo, devorando tudo, para que faça justiça sobre esse povo. E Abacuque diz, mas Senhor, tu vais usar um povo que é mais injusto do que esse povo para fazer justiça? Abacuque não entende isso. E o texto que Paulo vai buscar, a segunda parte, diz assim, Deus diz para Abacuque, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Para Abacuque, como isso era impossível? Como é que Deus vai aplicar a sua justiça sobre um povo que já não é justo, trazendo um povo ainda mais injusto? Isso era praticamente impossível, mas isto é a fé. Aí Deus diz, o justo viverá pela sua fé. A justificação, meus irmãos, é somente pela fé, porque ela é uma obra exclusiva de Deus. É impossível o homem justificar-se a si mesmo, porque ela exigiria o cumprimento total da lei, e nós não podemos fazer isso. E a terceira coisa que Paulo vai dizer, por que aqui a lei não pode salvar? Ele vai dizer, porque a lei exige cumprimento irrestrito. A lei exige que ela seja cumprida de forma irrestrita, não se pode quebrar um item da lei. Se nós quebrarmos um item da lei, nós quebramos toda a lei. Veja o que é que Paulo diz no versículo 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Ora, se eu quero observar os preceitos da lei, então eu tenho que viver por ela. Eu teria que ser salvo pela lei. Não tem outro jeito. Aquele que observar os preceitos vai viver pela lei. Então isso significa dizer que ela exige de cada um de nós um cumprimento irrestrito, e isso não é possível. A lei não provém de fé, meus irmãos. E também a lei não é um subproduto, a fé também não é um subproduto da lei. A lei encerra uma promessa de vida, mas na realidade não pode conferir essa promessa ao homem, porquanto a obediência humana jamais pode atingir o ponto de perfeição que a lei exige para cada um de nós. Mas o cumprimento da lei satisfaz a justiça de Deus. E aí? Como é que nós ficamos? Como é que nós podemos ser salvos? Aí Paulo entra na terceira parte do texto. Cristo é o único que pode salvar. Veja versículo 13 e 14, ele diz assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, aquela maldição que Paulo falou no versículo anterior, que pesa sobre nós, porque nós não podemos cumprir a lei. Cristo vem e nos resgata dessa maldição, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus foi pendurado no madeiro, e se tornou maldito, para que a bênção de Abraão, aquela bênção que ele fala lá no início, a salvação dos gentios, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo. O apóstolo disse que Cristo nos resgatou. A palavra resgatar é comprar de volta. Nós, antes de Cristo, sem Cristo, éramos escravos do pecado. Nós éramos também escravos da lei. Antes de Cristo, nós éramos escravos da lei. E Cristo vem com a sua morte vicária e nos resgata. Ele paga o preço que a lei exige por aqueles que quebram, que a quebra. Cristo não quebrou a lei, pelo contrário, a cumpriu. Ele mesmo disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E Cristo a cumpriu. Mas como eu quebrei, e todos nós quebramos, e Cristo foi o nosso substituto, então ele teve que pagar o preço que era meu. E o preço era a morte. O preço, para quem não cumpre a lei, é morrer.
a morte eterna, a separação completa de Deus. Cristo, que o único homem santo que poderia cumprir a lei, fez isso no meu lugar. Dessa maneira, ele me restaura diante de Deus, ele agora me coloca diante de Deus justificado, porque a exigência do cumprimento da lei para que a justiça de Deus fosse satisfeita, foi satisfeita nele, ele fez no meu lugar, e para que eu chegue lá, para que eu consiga isto, para que eu alcance esse fim, o único caminho é a fé. A impossibilidade de cumprir a lei se constitui uma maldição para todos os homens. Maldição porque não podemos satisfazer as exigências de Deus quanto à santidade. Aí o Senhor Jesus, meus irmãos, vem e cumpre no meu lugar. E eu não preciso fazer nada, porque não há nada a fazer, nada a ser feito. Eu apenas creio que Ele fez aquilo no meu lugar. E assim eu sou justificado, porque ao fazer isto, Cristo satisfaz a justiça de Deus e imputa, atribui a nós a justiça que Ele conquistou lá na cruz. E dessa forma nós passamos a ser vistos por Deus como justos, justificados. As exigências que a lei fazia sobre nós não existem mais. Cristo pagou esse preço, o preço pelo cumprimento total da lei, que é a morte. Cristo pagou, resgatando-nos da maldição da lei. E assim, meus irmãos, a bênção prometida a Abraão, que era a salvação dos gentios, chegou até nós, pelo sacrifício de Cristo. E a prova disso é que o apóstolo vai dizer o seguinte: a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito Santo no coração do crente é a garantia de que eu agora pertenço ao Senhor, que eu sou justificado. Eu não sou visto mais pelo Senhor como uma pessoa injusta, mas através de Cristo, pelo sangue de Cristo, o Pai olha para nós e nos vê justos. E como prova disso, como fosse uma espécie de registro de nascimento, Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós como uma garantia, que é o penhor, de que essa propriedade será resgatada, e como selo de que eu sou agora propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, algumas considerações para a gente terminar. A justiça não é uma conquista humana. A justiça é uma concessão divina. E o meio pelo qual os homens recebem essa concessão é a fé nas promessas de Deus. Se Deus não nos der essa justiça, nós jamais vamos conseguir. O propósito da lei nunca foi propiciar vida, nunca foi salvar. A lei nos foi dada para mostrar o verdadeiro caráter do homem. O apóstolo chega a dizer que a lei foi dada para trazer à tona na minha vida o pecado. Ele chega a afirmar que se a lei não dissesse, não cobiçarás, ele disse que eu não sabia que cobiçar era pecado. A lei, ela sempre mostra a nós o pecado, ela não tem essa função de nos salvar. Deus é a fonte de toda vida. A fonte de uma vida de santidade perfeita é Deus, somente, meus irmãos. O princípio que gera tudo isso é o princípio que procede da fé. Vocês poderiam dizer assim: sim, pastor, tudo bem, eu entendi a mensagem. Abraão foi salvo porque creu na promessa de Deus. Ninguém pode ser salvo pela lei, porque a lei não salva ninguém, e ele dá as razões aqui. Só Cristo pode salvar. Mas onde é que está a importância disso? Meus irmãos, a importância disso está no fato de que nós hoje, mesmo sendo crentes, como nós somos, há uma inclinação no nosso coração de querer agregar algumas coisas ao sacrifício de Cristo. Há uma inclinação em nosso coração. Talvez
um resquício do catolicismo. A maioria de vocês que creu em Jesus veio do catolicismo. Então é possível que anos e anos de prática, entendendo que as obras eram necessárias para a salvação, quando nós de repente nos deparamos com a grandeza da graça de Deus, que nós não precisamos fazer mais nada, nós começamos a pensar, mas só isso, não precisa mais nada, não tem que fazer mais nada. E nós começamos a fazer, às vezes, algumas coisas que não deveríamos fazer. Talvez as igrejas presbiterianas sejam a que menos fazem, mas há muitas igrejas hoje que agregaram à salvação práticas, usos e costumes, muitas. Eu vim de uma igreja, quando eu era jovem, que a salvação não era exclusivamente pela fé. Se eu fizesse algumas coisas em termos de usos e costumes que aquela igreja proibia, então eu não era salvo. O meu nome era apagado do livro da vida. Então, havia a salvação por Jesus, mas havia algumas coisas mais que era preciso que nós fizéssemos. Meus irmãos, é muito importante que nós entendamos uma coisa. São duas doutrinas maravilhosas, maravilhosas. Justificação e santificação. Elas trabalham uma ligada com a outra. Poderíamos usar aquela expressão de dizer que elas são mutuamente excludentes. Se você tira uma, a outra cai. É verdade. A justificação é pela fé. A santificação, ela é Deus quem nos santifica, mas envolve a nossa prática diária. Mas uma coisa é certa, eu não posso, para que eu seja justificado, eu tenho que ser santo. E para que eu seja santo, eu tenho que ser justificado. Ninguém pode ser santo sem antes ter sido justificado. E ninguém pode ser justificado e não ser santo. Essas duas coisas estão ligadas. Mas buscar a perfeição em Cristo, buscar a estatura da varonilidade de Cristo, que é o alvo da nossa santificação, buscar isto, meus irmãos, não tem nada a ver com a salvação. Isto nós buscamos porque já somos salvos. Esta é a grande bênção da justificação. Nós já somos salvos. Por isso nós buscamos a santificação. Então não há espaço na doutrina da justificação pela fé somente para alguém dizer assim, é só isso, pastor? É tão simples assim? Então quer dizer que a gente pode fazer qualquer coisa. Já fomos justificados, está tudo bem, ótimo. Não, não há espaço para isso. Porque intrinsecamente ligadas estão justificação e santificação. Aquele que uma vez foi justificado por Deus, ele não pode mais viver na prática do pecado. Ele vai caminhar em busca da santificação. Não tem outro caminho. Mas entendam, com isto eu não estou fazendo nada, ou agregando nada à minha salvação. Por mais que eu faça, meus irmãos, eu não serei mais salvo amanhã do que eu sou hoje. Por mais que eu faça, eu não serei mais salvo amanhã do que eu sou hoje. Porque a salvação é um ato de Deus. Mas é possível que eu seja mais santo amanhã do que eu sou hoje. Então veja, qualquer esforço do crente deve ser em busca da santificação. Deve ser. Aí eu estimulo vocês a que seja assim. A ter uma vida santa. A se tornar o mais parecido possível com o Senhor, com o nosso Salvador. Mas sempre entendendo que você só faz isso porque você já é salvo. Nada que você venha a fazer no caminho da santificação terá qualquer influência na sua salvação. É porque você já é salvo. Meus irmãos, para mim isto é algo maravilhoso. Pode ser até que não seja para vocês. Pode ser, e certamente, eu não consegui dizer para vocês toda a força que esse texto tem.
por mais que eu me esforçasse. Mas eu posso garantir a vocês uma coisa: é verdade, é verdade. Nós somos salvos por causa da promessa que Deus fez a Abraão, e nós cremos nessa promessa. A lei certamente tem um papel fundamental na nossa vida, nos conduzindo a uma vida de santificação, mas ela não nos salvará. Apenas Cristo pode salvar. Amém? Que Deus, pois, nos ajude a compreender essas coisas, meus irmãos. E assim a nossa fé se fortaleça, porque textos como esses, doutrinas maravilhosas como estas da carta de Paulo aos Gálatas, elas fortalecem muito a nossa fé.